Afrodite, escrava do desejo. De quem é essa silhueta que vemos ao longe sobre o mar? É de uma mulher. Uma mulher desnuda que emerge das espumas do oceano. Seu cabelo é um rio de ouro. Seus olhos são como duas estrelas. Seu corpo é a própria perfeição. Sua pele é de uma suavidade como a espuma do mar. Nenhum mortal ou deusa se igualava a tanta beleza. E como emergiu das espumas, que os gregos antigos chamavam de Afros, recebeu o nome de Afrodite. Afrodite, para seu azar, tinha a beleza marcada pelos traços da ambiguidade. Porque assim como sua graça radiante e seu sorriso perfeito encanta as almas, a violência do seu nascimento remete a uma sexualidade transviada. Você se lembra? Durante milhares de anos, Gaia, a Terra, foi prisioneira. Prisioneira de seu próprio esposo, Urano, o céu. E nem por um instante sequer, desde o primeiro amanhecer do mundo, aceitou ficar separado dela. Se mantém ao lado dela como uma maldição inquebrável. E Gaia se sente sufocada. Mas não só ela sofre com a presença asfixiante de Urano, como também seus filhos. Cada vez que se afastam da proteção da mãe, Urano não permite e age violentamente. A situação estava insustentável. Com um surdo bramido, Gaia ordena que seus filhos se voltem contra o pai, que se livrem dele, que o matem. Ela não se importa. Porém, nenhum dos filhos de Gaia ousa enfrentar Urano, com exceção do mais jovem de todos, Cronos. Sua mãe lhe confia em segredo uma arma terrível. Uma foice talhada em rocha. Escondido na penumbra, Cronos espera o momento em que Urano, seu pai, insaciável, se aproxima de Gaia. Quando está perto, Cronos, sem hesitar, ataca os genitais de seu pai. Com um só golpe, os corta e os joga ao mar. Os genitais mutilados de Urano emanam rios de sangue e esperma que boiam na superfície do mar e, ao se misturarem com a espuma, a fecundam. Nasce desta união tão peculiar Afrodite. Afrodite representa tanto o sentimento amoroso quanto a atração carnal. É a deusa que favorece os casamentos e a que faz cair em tentação homens e mulheres, casados e solteiros, às maiores loucuras eróticas. Conduz os mortais à luxúria e aos excessos. Assim que Afrodite emerge das ondas, o deus do vento, Zéfiro, a transporta em uma concha até a costa de Pafos, uma baía situada na costa ocidental da ilha de Chipre. Zéfiro confia a Afrodite as horas, as divindades benevolentes que personificam as 4 estações, para que se responsabilizem por sua educação. As horas ensinam a elegância e o encanto e oferecem um presente magnífico: um luxuoso cinturão de ouro. Um cinto mágico que a tornará ainda mais irresistível.
Afrodite estava pronta. A hora de apresentá-la aos deuses havia chegado. Quando Afrodite entra no Olimpo, a Assembleia se levanta e a declara por unanimidade a deusa da beleza e do amor. Zeus declara que uma mulher tão magnífica não pode ficar sozinha. Precisa de um marido. Surpreendendo a todos, Zeus designa o pretendente mais improvável, seu filho Hefesto, o deus dos artesãos e dos ferreiros. Hefesto, o coxo de Lemnos, o mais feio de todos os deuses. Tão feio que, ao nascer, sua mãe Hera o olhou com desprezo e o jogou do alto do Monte Olimpo. No entanto, Afrodite não parece repelida pela feiura do marido e afirma que nutre um amor sincero por ele e, como prova, lhe dará filhos. 4 filhos, mas nenhum será de Hefesto. No dia seguinte de seu casamento, Afrodite escolheu um amante. Era impossível para ela que, proveniente do sexo mutilado de Urano, resistisse às próprias tentações. Seu amante Ares, o deus da guerra, era o exato oposto de Hefesto. Ares era alto, belo e tinha um porte atlético. Assim que Hefesto, que costumava trabalhar à noite, vai para o ateliê fabricar suas armas e joias dos deuses, Ares vai para a cama com Afrodite. E antes que nasça o dia, ele vai embora. Essa situação perdura por um tempo, e o pobre Hefesto sequer suspeitou de algo. Mas como é de costume, os amantes acabam cometendo um erro fatal. Uma noite, juntos na cama, Afrodite e Ares continuaram imprudentemente o amor até que os primeiros raios da manhã apareceram no horizonte. O amanhecer é o momento que Hélio, o deus do sol, sai de seu quarto no Olimpo para começar sua jornada para cruzar de leste a oeste. Um dos privilégios de Hélio é que, lá do alto, ele pode observar tudo o que acontece na Terra. E o que ele vê naquela manhã o surpreende. Afrodite e Ares entrelaçados na cama de Hefesto. Hélio, como muitos outros deuses, não é indiferente à beleza da deusa. Ele gostaria de estar no lugar de Ares. Transtornado, não hesitou em denunciar Afrodite para o marido. Hefesto fica abalado. Sua pura, doce e adorável Afrodite, entre a raiva e a vergonha, elabora um plano para se vingar. Um plano tão sutil quanto perverso. Naquela tarde, em sua oficina, Hefesto concentra toda a sua energia para forjar uma rede de caça em bronze. Sua malha era tão fina que não era visível a olho nu. Fina e também impossível de quebrar. No dia em que Afrodite não está, vai a seu quarto e prende a rede com firmeza nas colunas de sua cama. Quando se assegurou de que a armadilha estava bem posta, anuncia a todos que vai partir em uma longa viagem. E como havia previsto, a esposa não se oferece para ir junto. O beija amorosamente e o vê partindo, acenando carinhosamente com as mãos. E quando desaparece, explode de felicidade. Naquela noite, Afrodite e Ares se reencontram, felizes de poderem desfrutar daquela paixão. Mas, na verdade, Hefesto ainda estava ali. Ao ver a esposa tão à vontade, sem remorso, sente um nó na garganta.
Sua mão treme tanto que nos perguntamos se terá força para acionar a armadilha. E ali estavam os dois amantes presos na malha fina de bronze. Se debatem assustados. Hefesto acordou todo o Olimpo e convidou os deuses e deusas a testemunhar o adultério e sua desonra. Os deuses, se divertindo com o espetáculo, apoiam o ferreiro. Pode-se afirmar que Afrodite e Ares, flagrados e capturados, ofereceram um espetáculo bastante humilhante. Os deuses regozijam, as piadas correm soltas. Apolo cutuca Hermes com o cotovelo enquanto diz: vai-me dizer que não gostaria de estar no lugar de Ares neste momento. Mas é claro, disse Hermes, mesmo que houvesse 3 redes. Poseidon, que não perdeu nada do espetáculo, está tão enfeitiçado como Apolo e Hermes com o corpo nu de Afrodite. Se abalou com a situação, mas pediu a Hefesto que libertasse os dois amantes. Hefesto concordou com a condição de que ambos fossem exilados do Olimpo. E adicionou, em tom sério, que se a decisão não fosse cumprida, o próximo a ser capturado com a rede seria Poseidon. Zeus, impaciente para pôr fim ao que vê como uma bobagem, aceitou a proposta de seu irmão Poseidon e a história foi encerrada. Ares, liberto, se exilou em Trácia, enquanto Afrodite, apesar do que havia acabado de passar, não parecia muito abalada. Uma vez liberada, decidiu regressar a Chipre. Mas antes de sua partida, seduzida pelos olhares de Hermes, ofereceu passar uma noite com ele. Desta união nasceria um ser com 2 sexos, meio homem, meio mulher. Hermafrodita. Mas Afrodite tinha sido humilhada e tinha a intenção de se vingar. Os deuses riram dela e por isso pagariam. No Olimpo, por onde passava, Afrodite sempre plantava a semente da infidelidade. Machucava corações, destruía relações, deixava alguns sem amor e outros, ao contrário, inundado de paixões. Mas um dia, Afrodite foi vítima do tormento do amor. Um encontro inesperado mudaria sua vida para sempre. A filha do rei de Chipre, uma jovem princesa chamada Mirra, se vê tão linda que acha inútil venerar a deusa Afrodite. Com um orgulho ferido, a deusa da beleza decide castigá-la por esta blasfêmia. Cultiva na insolente Mirra uma paixão avassaladora por seu próprio pai. Mirra, cega de desejo, se esgueira em uma noite na cama de seu pai. Sua união durou 12 dias e 12 noites, nas quais o pai, enfeitiçado por Afrodite, não reconheceu a própria filha. Na manhã do 13º dia, o pai descobriu aterrorizado a armadilha que a filha havia criado para ele. Pega sua espada e pede desculpa aos deuses pelo que está prestes a fazer. Matar sua filha e em seguida se matar para limpar a imoralidade que havia desonrado seu lar. Assim que fica sabendo, Mirra foge de casa. Ela corre para a floresta, mas seu pai, apesar de ser mais velho, corre mais rápido. Ao se ver sem saída,
Mirra desaba e implora a Zeus que a salve. O deus dos deuses, comovido por súplica, concede seu desejo e a transforma em uma árvore que cresceu naquele mesmo lugar. Mas mesmo assim, a princesa segue chorando e suas lágrimas se transformam em um tesouro. Um precioso tesouro. Um bálsamo de grande valor para a humanidade, a mirra. Nove meses depois, a árvore se abre em duas e um garoto de beleza esplêndida sai dela. É Adonis. Afrodite estava lá como testemunha desse prodigioso nascimento. O jovem Adonis é simplesmente irresistível. Afrodite já ardia de paixão por ele. Adonis será o seu amante. Será dela, apenas dela. E enquanto espera ele crescer, ficaria escondido dos outros mortais e das outras deusas. Afrodite, com cuidado, constrói um berço decorado com flores. E nele coloca um menino e coloca sob os cuidados de Perséfone, a rainha do submundo. Imaginou que nas profundezas da terra, o lindo menino não seria seduzido, e assim que alcançasse a idade do amor, a única coisa que precisaria fazer seria buscá-lo. Mas ao ver o menino, Perséfone também se encanta, tanto que decide ficar com o menino para ela. Cria e acolhe ele, transmitindo um amor que vai muito além do maternal. Os anos se passam. Afrodite se reencontra com a deusa do submundo e, conforme combinado, reivindica Adonis, que se transformou em um homem magnífico. Perséfone se recusou. Afrodite protestou. Zeus, ao ouvir o grito das deusas, decide intervir. Como nenhuma delas quer ceder, decide por elas. Adonis viveria com Perséfone no primeiro terço do ano, viveria com Afrodite no segundo terço, e no terceiro, escolheria com quem viver. Perséfone impõe uma condição: que quando estivesse com Adonis, Afrodite não usaria o seu cinto mágico, o qual torna ela irresistível. Afrodite finge concordar. Mas claro que desde o primeiro dia com Adonis, ela quebra o combinado. Em poucas horas, Adonis está enfeitiçado. Só tem olhos para Afrodite. Sonha apenas com ela. Fala apenas seu nome. Quando chega a hora de escolher, decide dar o resto do ano para Afrodite. Perséfone ficou furiosa. A escolha deles não ficaria barata. Sua vingança seria contra Adonis. Foi até Trácia buscar o implacável guerreiro Ares, que um dia foi amante de Afrodite. Contou que sua querida deusa agora prefere um simples mortal e complementa, um mortal afeminado. Com um orgulho ferido, Ares é tomado por uma fúria. Um mortal? No dia seguinte, enquanto Adonis passeava pela floresta, um enorme javali corre em direção a ele. Era Ares, que havia se formado. Adonis tentou desviar, mas foi atingido brutalmente e colapsou. Afrodite presenciou todo o ocorrido, mas era tarde demais. O lindo Adonis
estava morto. Perséfone, a rainha do submundo, havia ganhado. Dali em diante, Adonis ficaria ao lado dela até o fim dos tempos. Afrodite nunca se recuperaria da perda do seu primeiro e único amor. Sofreria seu luto por toda a eternidade. Se o encanto de Afrodite funcionava com os homens e com as deusas em contrapartida se incomodam com seu comportamento. Na verdade, não carregam Afrodite em seus corações. Um dia, uma briga começa. Enquanto todos os deuses se reuniam no Olimpo para um grande banquete, Eris, a deusa da discórdia, que não tinha sido convidada porque sempre dava um jeito de estragar a festa, entra de supetão e joga sobre a mesa uma maçã de ouro. Na casca da maçã tinha uma curiosa frase: para a mais bela. Invariavelmente, todos os olhares se voltaram para Afrodite, que estava pronta para levantar-se e buscar a maçã. Porém, outras duas deusas se levantam ao mesmo tempo. Hera, a esposa de Zeus, e Atena, filha de Zeus. Das três deusas, qual seria declarada a mais linda? Zeus, prudente como sempre, decide que não será um deus, mas sim um mortal que tomará a decisão. Ele escolhe Paris, o filho de Príamo, o rei de Troia. Hermes leva as três deusas ao Monte Ida, onde o jovem Paris cuida de seus rebanhos. Lhe foi perguntado quem entre Afrodite, Hera e Atena merecia ser coroada como a mais bela. O pobre Paris se sente incapaz de escolher dentre elas. Hera o aborda e diz que se escolhesse ela como a mais bela, seria premiado com um reino que nenhum mortal tinha tido até então. Seria o maior príncipe que a Terra já teve. Paris, encantado, estava prestes a escolher Hera. Mas Atena interfere e diz que, se escolhesse ela, o tornaria para sempre invencível em combate. Seria o maior herói que a Terra já teve. Convencido, Paris estava prestes a escolher Atena, quando Afrodite interfere e diz com a voz emocionada que se ela fosse escolhida campeã, o presentearia com a mão da mulher que tanto ama. A linda Helena de Esparta, que era comprometida com outro. Seria o mais incrível amante que a Terra já tinha visto. Desta vez, sem hesitar, pega a maçã e a oferece a Afrodite. E sua promessa era dívida. Afrodite tira o seu cinto mágico, o famoso cinto que torna irresistível quem o veste, e o dá a Paris. Depois o leva a Esparta, onde desperta na linda Helena uma paixão ardente pelo jovem. Naquele mesmo dia, ele a conquista. Nenhum dos dois sabe que do feito de Paris eclodirá uma guerra que durará 10 anos. A Guerra de Troia. Uma guerra, sim. E apesar de controverso, uma guerra em nome do amor.
Só uma deusa como Afrodite seria capaz de causar uma guerra assim. Durante este conflito, os gregos e troianos competiriam pela vitória, mas também em imaginação. Sem imaginarem, demonstrariam o maior poder de Afrodite, fazer os mortais acreditarem que talvez sejam semideuses.